é dia de fazermos pão de queijo de frigideira ou na frigideira. Você escolhe, de ou na. A verdade é que é assim, pão de queijo é uma das receitas que, olha, eu já estudei, já pesquisei bastante e realmente é uma das receitas brasileiras que mais tem variação de ingredientes, de proporção, de modo de preparo. Mas, se você escolher os ingredientes certos, não tem erro. Essa aqui é uma receita que você pode fazer tanto a versão enroladinha como a de frigideira. Ela vai ficar um pouquinho mais macia, mais molinha, né, do que a receita tradicional. E o que vai mudar nessa receita é a proporção do polvilho para a quantidade de ovos, entendeu? Tem muitas receitas também que nem levam ovos, né? Só um pouquinho de leite e o próprio polvilho. Mas eu gosto de fazer a receita mais para tradicional mesmo, entendeu? Porque é muito bom. Só que aí, o que a gente vai fazer? Eu aqueço o leite um pouquinho para a gente escaldar esse polvilho, né? Eu uso sempre o polvilho azedo, porque eu acho que ele dá um sabor mais gostoso, entendeu? Ele fica mais com aquele cheirinho de pão de queijo, sabe? Porque tem algumas receitas que não vai queijo e só vai um polvilho, né? Já fiz essa versão também na sanduicheira, que aí vira o quê? Parecendo um waffle, assim, é um negócio de louco. É verdade que o polvilho azedo deixa mais crocante? Sim, Isa, porque o polvilho azedo, ele tem uma quantidade de umidade diferente, ele pega a umidade diferente. Eu sinto a diferença. E aí, eu coloco junto com o leite, para aquecer, um pouquinho de tomilho ou alecrim, para você deixar esse leite mais saboroso, entendeu? Para você dar um saborzinho na sua massa. Eu vou colocar aqui 2 xícaras, eu coloquei 2 xícaras de chá de polvilho azedo, e aí eu coloquei 1/4 de xícara, mais ou menos, de azeite, e a outra quantidade eu vou colocar aqui junto com leite, tá? Eu aqueci a panela, tô deixando um tempinho ele aqui, o leite, só para pegar o gostinho do tomilho, tá? Porque não precisa ferver também, para você não perder a quantidade do leite aqui, da proporção, beleza? Aqui eu só coloquei uma parte do azeite, você pode fazer com óleo também. Tem algumas receitas que podem ser feitas com requeijão, mas eu gosto de usar um pouquinho de azeite, eu acho que fica mais gostoso do que o próprio óleo, né? Mas daí vai também do tipo de queijo que você vai usar. Se você vai usar um queijo meia cura, por exemplo, ele tem uma quantidade de gordura maior, é diferente. Um queijo mussarela, o queijo parmesão, né? O queijo, aquele mineirinho gostoso, aquele mais pro requeijão, aí você escolhe, tá? O tipo de queijo que você quiser, entendeu? Eu vou pôr um pouquinho de sal com o polvilho. E aí o legal é essa massa também ficar um pouquinho descansando, sabe? Porque ela vai ficar mais macia para você fazer na versão de frigideira, entendeu? Com o leite ainda quente, eu escaldo o polvilho. Escaldar é a gente justamente começar a deixar esse polvilho hidratado, né? E aí você vem, ó, vai mexendo aos pouquinhos para ele já começar a hidratar e ficar mais macio, entendeu? Vocês fizeram juntos, não Olá, querida. Cartão amarelo pra você. Opa, demorou. Tá amarelado. Vivi, Tá saudade. faltando respeito aqui com o celular, com a convidada. Eu tenho intimidade com o Marcelo. Olha lá, Melo. ó o marido, Júnior. Ela, ó lá, ei, bonitão, hein? Isso é um japonês bonito, Aguena. Olha lá. Para as 2 xícaras de polvilho, você usa mais ou menos uns 150 ml de leite, tá? Aí você pesa o leite antes de ferver, entendeu? Para não ter risco de mudar um pouquinho. E aí eu coloquei um pouquinho de azeite, você pode fazer com óleo também, mas é muito simples, tá? E o que é interessante é a textura que ele vai ficar. Eu vou mostrar aqui de cima para vocês verem como ele ficou. Eu deixei ele escaldando, ele aqui descansando, o polvilho com leite. Eu deixo um pouquinho porque ele fica um pouquinho mais cremoso do que a receita tradicional de enrolar, tá vendo?
ele vai ficar com uma proporção um pouquinho diferente de umidade. E o interessante, importante falar, é que, às vezes, você compra uma marca de polvilho, tem diferença, tá? De umidade, dependendo da marca. Por quê? O polvilho azedo e o doce, eles são extraídos da mandioca, né? Eles passam por um processo de moagem e eles ficam decantando, entendeu? E fermenta um pouquinho. Então, esse processo de fabricação pode mudar de uma marca para outra. Então, é importante você testar também o tipo de polvilho que você comprar, entendeu? Porque eu já fiz algumas receitas que, quando eu pego outra marca, muda um pouquinho. Eu tenho que ajustar a quantidade de leite, entendeu? E isso é o grande, acho que é o grande detalhe do pão de queijo, que faz ele ter tantas variações, entendeu? De receita. Agora que eu coloquei o leite, né, e parte do azeite, eu vou colocar os ovos junto com o queijo, tá? Eu vou colocar um ovo e eu vou misturar só com a espátula mesmo, entendeu? Tem algumas receitas que é feito na batedeira, mas eu não gosto de fazer, não. Eu acho que para essa receita não precisa perder muito tempo, sabe? E vocês vão perceber também uma coisa, se você deixar essa massa descansando na geladeira por alguns minutos, você vai começar a perceber que ela vai endurecer um pouquinho, porque o polvilho ele vai pegando umidade e ele vai começando a pegar todo aquele líquido para poder endurecer de novo. Então, o legal é você fazer essa massa na hora mesmo que você for colocar na frigideira, entendeu? Não deixar essa massa muito tempo, mas na geladeira você pode guardar por até 2 dias. Depois desse tempo, você vai precisar colocar um pouquinho mais de leite, e aí você vai sentindo a massa, entendeu? Se ela ressecar muito, você coloca um pouquinho mais de leite. Eu vou usar aqui meia cura, mas você pode fazer com mussarela, você pode colocar parte de queijo meia cura com mussarela ou prato. O legal é você pegar um queijo mais firme, né? Para essa massa ficar mais saborosa ainda. Então, escolhendo um queijo também de qualidade, um sabor mais persistente, fica mais gostosa a sua massa. Eu vou colocar aqui na frigideira um pouquinho de azeite, ó, bastante azeite, para a gente começar a modelar os nossos pães de queijo. Ó, vou colocar um pouquinho mais de queijo parmesão, colocar o restante do parmesão, e eu coloco também uma colherzinha bem de leve de fermento, tá? Porque como a gente está fazendo a versão de frigideira, essa massa ela tende a ficar um pouquinho mais fininha. Então, pão de queijo, essa massa de pão de queijo, normalmente ela precisa ficar um pouquinho mais seca. E aí, na frigideira aquecida, não tem segredo essa parte. Eu vou pegar uma colher, porque eu acho mais fácil fazer com a colher. Vou colocar um pouquinho do pão de queijo, da massa, aí você vai pingando a massa. Vou fazer um tamanho não muito pequeno, fazer uma versão do tamanho do pão de queijo, senão a gente pode até fazer uma versão maior, mas daí o rendimento vai ser melhor da massa. Oh. E aí você pode colocar recheio também, entendeu? Você pode colocar um pouquinho de tomate na massa, você pode colocar presunto, os nossos pães de queijo de frigideira. E eu estava fazendo algumas versões menores para vocês. Que perguntou a quantidade, né, o rendimento dessa receita. Essa aqui vai render mais ou menos uns 10 pequenos, não muito pequenininhos, né, para ele ficar mais gostosinho, assim, mais macio por dentro. Ou então, senhor pão de queijo, né? Mais altinho. Mas eu acho mais difícil de virar na frigideira também, né? Se você quiser fazer a versão recheada, o importante é você ter uma quantidade não muito grande de massa, porque essa massa ela vai espalhando e ela tende a ficar um pouquinho pesada. Então, para ela cozinhar na parte de dentro, é legal você não fazer uma quantidade muito grande de massa. Essa versão aqui, como eu falei, tem uma proporção diferente de polvilho para leite, né, e ovos, então você não vai conseguir enrolar. Essa versão aqui de massa, essa receita, é só para fazer na frigideira ou então fazer na sanduicheira.
porque ela fica um pouquinho mais líquida. Se você quiser usar essa receita para enrolar, aí você vai ter que colocar uma quantidade maior de polvilho ou então diminuir a quantidade de leite. E aí você coloca bastante queijo, porque você vai virar essa massa e o próprio queijo vai formar aquela casquinha, entendeu? O segredo é pôr bastante queijo na hora de virar, porque eu não coloquei, a gente fala recheado, eu falo recheado porque se eu fizer uma caminha de massa, colocar o recheio e depois virar, você não vai conseguir cozinhar direito, entendeu? Então, o segredo é você colocar bastante queijo. Ai, que delícia! Tá bonita?